Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Hoje, sobre a fortuna, os negócios e a influência dos Violas e a ligação que tem a Luís Montenegro. Manuel Violas e as irmãs Celeste e Otília herdaram do pai um vasto império empresarial que começou com uma cordoaria manual. Nas 2 últimas décadas, o Grupo Violas transformou-se numa das maiores empresas do país. Espinho é a referência da família Violas. É uma das grandes fortunas de Portugal. Será a 14ª maior, segundo a revista Forbes, com um património avaliado em mais de 900 milhões de euros. Na história da família Violas, retratada em parte numa homenagem em vídeo do município de Espinho, há indústria, casinos, hotelaria e imobiliário, por exemplo. E há uma ligação a Luís Montenegro, agora vista como tóxica. Quem é, afinal, este discreto grupo empresarial que acabou no centro da crise política? Vou conversar com Ana Suspiro, jornalista de economia e grande repórter do Observador, que com a editora Alexandra Machado escreveu sobre a história da família Violas. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia, segunda-feira, 10 de março. Bem-vinda, Ana. Olá, Sara. Ana, como é que um homem que não jogava nem por lazer nem nos negócios se lança nos casinos? Olha, aparentemente terá sido por amor a Espinho. Portanto, estamos a falar de Manuel Violas pai, o fundador do grupo Violas, o dono da Solverde, que é a empresa que tem a concessão dos casinos de Espinho. E foi uma concessão ganha em 1973 por um conjunto muito alargado de pessoas de Espinho, porque havia de facto uma vontade muito grande dentro da comunidade e da vila que fossem os locais a explorarem o jogo. E foi por isso que Manuel Violas entrou neste projeto. E porquê que, segundo o próprio, a Solverde era uma amante cara? Na verdade, o próprio aparece citado por terceiros a falar de amantes a propósito, quer da Solverde, quer da cidade de Espinho. Que era o próprio Espinho, não é? Exatamente. No caso da Solverde, há uma frase muito engraçada no relatório de contas do grupo que o Observador consultou para este trabalho, que diz que era uma amante cara. Porquê? Porque eles ganharam concessão em 73 e só conseguiram abrir o novo edifício do casino e um hotel, um apart-hotel com muitos quartos, 10 anos mais tarde. Ou seja, tiveram que investir muito para conseguirem eventualmente potenciar as receitas da concessão. Tiveram de investir muito e também tiveram muita luta para conseguir que a concessão lhes fosse atribuída. Tiveram que ir a concurso, de facto. Tiveram que ir a concurso nos anos 80 e tiveram um rival forte, não é? Belmiro de Azevedo, que mais tarde também viria a ter algumas ligações ao negócio do jogo, mas obviamente que é sempre um rival muito, muito poderoso. Mas, na verdade, os concursos não foram assim muitos, não é? Não é um caso único da Solverde, também encontramos a mesma situação na Estoril Sol. Houve também, as concessões também foram muito estendidas, ou seja, pelo Estado, por uma razão ou por outra, estendeu estas concessões. A verdade é que esse amor a Espinho se transformou num negócio que deu muitos lucros, ainda que os negócios da família Violas tenham começado, na verdade, com cordas. É verdade, cordas de sisal. Ok. que é uma, enfim, são aquelas cordas ainda de fibra natural. Não explorei muito o assunto, mas há de facto uma empresa, a primeira empresa fundada pelo fundador do grupo, a Corfi, que tinham as tais cordas de sisal, mas depois parece que o senhor foi aos Estados Unidos, que era um mercado importante, e descobriu o plástico e as cordas sintéticas, e percebeu que era aí que estava o futuro. E então investiu em força, comprou mais de 1000 máquinas para fazer uma fábrica nova. E lutou até pela licença para usar. E lutou pela licença, porque na altura estávamos numa... Enfim, havia o condicionamento industrial, os grupos industriais não podiam fazer aquilo que queriam.
era preciso às vezes autorizações do governo, mas ele disse que ia avançar com o negócio mesmo. Disse ao ministro, numa visita, prenda-me ou dê-me a licença, não é? Exatamente, ele pelos vistos conseguiu a licença e tornou-se um grupo de referência mesmo a nível internacional. Há uma publicação do final dos anos 60 que diz que esta empresa, que é Cotesi, era uma líder mundial e exportava praticamente a produção toda para fora do país. E não ficou por aí, não ficou pelas cordas. Já sabemos que apareceu o jogo e a hotelaria também, mas também outras coisas. Apareceram outras coisas, apareceu o BPI, por exemplo. A família Violas foi uma das famílias do Norte que ajudou a fundar a Sociedade Portuguesa de Investimento, que foi assim a origem do primeiro banco privado em Portugal após as nacionalizações e no pós-25 de Abril. A família Violas foi um investidor original e depois, mais tarde, viria a aliar-se com outros investidores também do núcleo original do BPI e o próprio BPI para comprar, enfim, a primeira empresa que foi privatizada em Portugal, precisamente a Unicer, dona da Superboc. Isto foi um negócio feito em 1989 e eles não estavam sozinhos, não é? Portanto, estavam com mais um grupo do Norte, que era o grupo dono da Arsop, também uma empresa industrial, e com o BPI. E com este núcleo acionista mantiveram-se, enfim, com uma participação muito relevante na Unicer, e em 2018 compraram a maioria do capital ao BPI, precisamente, e agora têm 56% do capital da Superboc. Cordas, casinos, jogo, hotelaria, cervejas e a dada altura quase que compram a Galp. É verdade. A coisa correu tão bem na compra da Unicer que o mesmo grupo de investidores que estavam na altura reunidos numa holding, portanto o BPI, a Arsop e o Grupo Violas, lembraram-se, então se fôssemos à Galp? Por que não? Por que não, exato. O racional era muito o mesmo, no sentido de temos aqui uma empresa muito importante em Portugal. A Galp na altura estava envolvida com umas guerras acionistas com a ENI, os italianos, uma empresa italiana, e o governo tinha decidido que tirava o gás da Galp à EDP e ia vender a Galp só petróleo. Lançou um concurso e havia muita gente interessada, na verdade, não era só este grupo. Havia também o América Morim, que mais tarde viria a comprar a Galp e que na altura estava associado ao Grupo Espírito Santo. E havia o Grupo José de Melo, também na corrida, que era dono das empresas químicas ali da zona de Estarreja. Portanto, foi um concurso extremamente agressivo, foi muito, muito competitivo. Eles ganharam, portanto, o grupo onde estava a família Violas e o BPI ganharam a Galp. O problema é que depois a Comissão Europeia não permitiu que o negócio de saída do gás da Galp à EDP fosse feito. E essa era uma condição para eles comprarem a Galp, porque eles iam comprar a Galp só com o petróleo e não com o gás. E obviamente que o governo que veio a seguir e que não estava de acordo com esta operação, que era o governo de José Sócrates e na altura era Manuel Pinho, Ministro da Economia, aproveitou, olha, já que isto não vai para a frente, temos aqui uma proposta do Sr. Amorim para vender a Galp, e é isso. Fizeram um negócio com o América Morim. Já voltamos à conversa com Ana Suspiro, grande repórter de Economia do Observador. Vamos olhar para as ligações antigas entre a família e Luís Montenegro. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar.
também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com Ana Suspiro, grande repórter do Observador, especialista em economia. Ana, uma das coisas que se destacam na história da família Violas é a forma como o patriarca, Manuel Oliveira Violas, preparou a família para a sucessão nos negócios. Bom, o filho diz que foi um aprendiz, que é um aprendiz portanto, do exemplo do pai, e a gestão do Grupo Violas passou diretamente do pai para o filho. Portanto, Manuel Violas, mas toda a família ficou envolvida no negócio. Todos os 3 filhos ficaram envolvidos, o filho e mais 2 filhas ficaram envolvidos no negócio, bem como os maridos das filhas, que também tiveram funções na empresa. E isto foi assim, ficou assim tudo em família até 2006, que foi um ano em que houve uma partilha, digamos assim, de ativos entre os ramos da família e, ao que parece, foi a terceira geração que, entre aspas, não se entendeu, ou seja, do pai para os filhos correu bem, depois bem. Para os netos é que a coisa começou a divergir um pouco, não é? Porque havia um lado da família que tinha divergências, sobretudo a nível dos primos, entre aspas. Portanto, tinha divergências sobre a estratégia e havia diferentes visões. E em 2006, em 2005, ao que parece apenas, começaram a conversar em 2005 e parece que isto foi muito rápido. Parece que em 2 dias ficou mais ou menos resolvido. Ao que parece, em 2 dias, em 2 reuniões. É assim que a história é contada no relatório de contas do Grupo Violas. A irmã Otília deixou o grupo, que ficou nas mãos do irmão, que é presidente do grupo, e da outra irmã, que é também dona, metade do capital. E a irmã Otília deixa o grupo, tal com o marido e com o filho, que até à data era também administrador, e leva a participação no BPI, cerca de 3%, e vários ativos imobiliários. E Manuel Violas fica com a parte industrial, não é? Com a participação na Unicer e com a Solverde. É precisamente Manuel Soares Violas, o tal filho sucessor, é com ele que surge a ligação ao Luís Montenegro, que tinha, aliás, 18 anos quando o patriarca morreu. Há, aliás, essa coincidência foi no dia de aniversário. É verdade, o mesmo dia, exato. O patriarca morreu. E é uma relação que começa por causa da Solverde. Tanto quanto sabemos, em termos de relação comercial ou contratual, digamos assim, o que sabemos é que Luís Montenegro, que já devia obviamente conhecer a família Violas de Espinho, porque é um meio relativamente pequeno, aliás, Luís Montenegro esteve no ato solene, esteve na cerimónia de lançamento do livro sobre o fundador do Grupo Violas, sobre o pai do atual presidente da Solverde, foi uma das pessoas que discursou. E na altura ele era presidente da Assembleia Municipal de Espinho e também era presidente do grupo parlamentar do PSD. Portanto, claramente que ele era uma pessoa já relativamente próxima, ou pelo menos conhecia bem a família. E o que sabemos foi que quando ele deixou o Parlamento, em 2018, iniciou, no final de 2017, começou, enquanto advogado, a trabalhar para a Solverde, a defender a empresa num litígio que esta tinha com o Estado por causa das receitas de jogo e de pedidos de equilíbrio financeiro. Depois dessa representação como advogado na Sociedade de Advogados, onde estava na altura, aparece a Spinum Viva e uma avença também. Exatamente. Com a Solverde. Exatamente, parece que os serviços que eram contratados à Sociedade de Advogados deixaram, onde estava Luís Montenegro, passaram a contratar uma empresa onde também estava Luís Montenegro, que é a empresa da família, que está no centro desta polémica toda. É público, eu sou amigo pessoal dos acionistas dessa empresa, portanto eu estarei sempre inibido. Este lado profissional corria em paralelo, há pouco como dizias, com um lado pessoal. Sim, pelo menos sabemos que eles encontravam-se
quando jogavam golfe, não é? São dois grandes amantes do jogo e há inclusive penso que até o Observador noticiou imagens dos dois a jogar golfe num dia em que, enfim, havia outros líderes europeus que estavam na Ucrânia. E já havia esta polémica por causa da avença. E já havia, exatamente, não é? Portanto, obviamente sabemos também que ele explicou porque é que não foi, não é? Mas houve quem notasse essa coincidência, digamos assim. E o próprio Luís Montenegro, ouvimos lá há pouco a dizer que são amigos, isso é público. Esta relação está na base da polémica que pode levar à queda do governo, Ana, mas também levou a Solverde a tomar uma posição de afastamento. Sim, eu não penso que eles teriam muita alternativa, não é? Até porque dentro dos negócios do Grupo Violas, a Solverde se calhar é o mais problemático do ponto de vista da ligação do Primeiro-Ministro. Porquê? Porque é uma empresa que vive de uma concessão do Estado. Ela tem concessão do jogo, portanto ela de alguma forma depende de uma decisão do Estado, até porque sabemos que o contrato termina em 2025, vai ter que haver um novo concurso. Aliás, já devia ter sido lançado, inclusive chegou a estar previsto o ano passado e não foi. E se esse concurso não for lançado, o que é que vai acontecer? O Estado vai ter que prorrogar a concessão à Solverde, que vai ganhar, entre aspas, mais anos de exploração, sem ter concorrência. E essa é uma decisão do Governo e até do Conselho de Ministros. Daí que, obviamente, se calhar se fosse outra empresa, eu acho que a polémica não seria tão grande, não é? Se fosse, sei lá, a empresa de cordas, se fosse até ou o colégio, a por Superboc, exemplo. O colégio, mas ele também tem negócios certo. Com o colégio, mas obviamente aqui é que estamos a falar de uma empresa que tem uma concessão dada pelo Estado. Obrigada, Ana. Obrigada eu, Sara. Ana Suspiro é grande repórter do Observador, especialista em economia. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Boa semana e até amanhã.